18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, muito boa noite para você Boa. sintonizado aqui com a gente em 100,7. É claro, começamos agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Legal, participe conosco do programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, o 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. Participe conosco, 994887592. Olha só, hein, querido ouvinte, 18 horas está aí convidando você para o Passo a Passo 2025. Hoje nós continuaremos presenteando você com esse ingresso, com essa pulseira exclusiva para essa grande festa, esse grande evento, hein, Karime? Que começa hoje, né, Carlão? Então fica ligado durante o programa 18 horas que nós vamos estar dando esse start, lhe presenteando com pulseiras exclusivas para você conferir todas as atrações do Passo a Passo Sou Manaus 2025. Show! Mix. Bora saber por onde anda o André e o que ele tá fazendo, Karime Leão. Tem ideia? Carlão, ele tá no centro da cidade, Legal. está acompanhando hoje o Passo a Passo. André Meirelles, como é que está a movimentação por aí? Tem alteração no trânsito, não é isso? Boa noite. Fala, André. É exatamente isso, Karime e Carlão. Boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Vamos de trânsito aqui pelo centro da capital amazonense. Esse acesso que vem aqui pro Sou Manaus Passo a Passo 2025. Quem segue pela rua Luiz Antoni encontra o desvio que redireciona o tráfego para a Avenida Epaminondas. Nesse trecho, o trânsito segue carregado com grande movimento de veículos. Então são muitos motoristas aí que seguem em direção aqui ao Festival Sou Manaus Passo a Passo 2025, porque inclusive, né, esses desvios já haviam sido anunciados aí pela Prefeitura de Manaus, que havia essa interdição, né, que acontece nas principais vias aqui do centro da capital amazonense durante esses 3 dias. E hoje aqui a gente já está por aqui, inclusive Karime e Carlão, acompanhando esse festival que já começou e vai aí até 1 hora da madrugada. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6h04. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, 5 de setembro. Hoje é dia de comemoração, comemorar a elevação do Amazonas à categoria de província. Mobilização para o dia 7. Professores e trabalhadores da educação no Amazonas cobram do governo reajuste salarial atrasado. Banco Central anuncia novos limites para o Pix de instituições não autorizadas depois de ataques contra o sistema. Vamos saber as expectativas e novidades para o desfile de 7 de setembro em Brasília. Olha, 6h04, você no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Nós vamos juntos com você com esses e outros assuntos, os destaques do dia, aqui no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha aí, hein? Hoje, 5 de setembro, data que comemora um marco histórico para o nosso estado. Dia que o Amazonas deixou de ser subordinado ao Grão-Pará, ganhando autonomia e se tornando uma província do Império. Foi em 1850, Carlão. Até então, o Amazonas não tinha voz própria, vivia dependente das decisões do Pará. Com a emancipação política, o estado passou a definir os seus próprios rumos e a escrever a sua própria história. E esse avanço foi fundamental para o desenvolvimento da nossa identidade cultural, econômica e social. Um passo decisivo para o que o Amazonas representa hoje no cenário nacional. É aquela história, né? Mas afinal, como é que surgiu esse processo? Quais os impactos políticos e históricos para a nossa região? O repórter Kenneth Paz está aqui ao vivo com a gente e traz esses detalhes. Boa noite, Kenneth. Então, vamos lá. Qual a importância, né? É claro que é uma data que a gente tem que comemorar e nunca esquecer, não é isso? Exatamente, Karime Leão. Muito boa noite para você, boa noite para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. O 5 de setembro, sem dúvidas, não é apenas um feriado, é um dia que traduz o nosso orgulho, a nossa história e também a nossa identidade. Nessa década, nessa época, na realidade, nessa data, há 175 anos, nascia a província do estado do Amazonas, um marco que mudou os rumos da nossa gente, da
nossa economia e também da Amazônia como um todo. Antes de 1850, como vocês mencionaram, o Amazonas ele vivia subordinado ao Pará, sem autonomia, sem poder decidir sobre o futuro do nosso estado, e foi quando o imperador Dom Pedro II, ele sancionou a lei que deu pra gente uma vida própria, e a partir dali a Amazônia, ela se fez protagonista. A gente entrou em contato com o historiador Fábio Pedrosa, e ele que contou pra gente detalhes de como era naquela época. Vamos ouvi-lo. O Amazonas, ele tinha o anseio, desde o período colonial, por uma posição de destaque nos cenários regional e nacional. E para que isso acontecesse, era necessária a libertação da tutela do Pará. Políticos paraenses como João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, que vai ser o primeiro presidente da província do Amazonas, o Frei José dos Santos Inocentes e Dom Romualdo Antônio de Seixas, no início do século XIX, foram algumas das vozes favoráveis à transformação do Amazonas em unidade política independente. E eles argumentavam que o governo paraense, dada a extensão continental do território, não conseguiria dar a devida atenção à região. E, assim como hoje, muitos países estrangeiros também tinham bastante interesse em nosso território amazonense, o que favoreceu esse processo de autonomia. A gente vai ouvir novamente o historiador Fábio Pedrosa, ele que conta em relação a esse período, principalmente sobre essa relação de países exteriores querendo o nosso domínio. Vamos falar como isso foi resolvido. A gente estava assim num período de plena expansão da Revolução Industrial, e era muito grande a cobiça pelas nações industrializadas por matérias-primas. Para evitar futuras ameaças estrangeiras e assegurar a soberania sobre esse vasto território, o Império ele acelerou o processo de criação da província do Amazonas. E com a nova província, o Amazonas abriu os nossos rios ao mundo. A borracha extraída nas nossas florestas chegou aos 4 cantos do planeta e foi capaz de mover a revolução industrial, fazendo de Manaus uma das cidades mais ricas do Brasil do século XIX. Um ciclo econômico que mostrou ao mundo a força da nossa floresta. A gente vai ouvir agora o Otoni Mesquita, ele que também é historiador, e conta pra gente o quanto isso fez diferença para a Amazônia. Vamos ouvi-lo. O Amazonas começa a se estruturar com várias obras, vários setores, inclusive a construção civil passava a ter uma organização mais local, ainda que continuasse dependendo das decisões da corte. Eu diria que foi muito importante, porque o princípio é um aprendizado da autonomia política, econômica, todos os setores. Palavras do historiador Otoni Mesquita. E ao longo desse tempo, gente, o Amazonas, ele se reinventou. Da antiga capital do Rio Negro, que buscava liberdade, nasceu o estado capaz de instituir modelos econômicos que até hoje são referência para todo o Brasil. Foi assim, por exemplo, a criação da Zona Franca de Manaus, que transformou a nossa capital em um dos maiores polos industriais do país. Uma resposta que manteve a floresta em pé, gera ainda empregos aqui na nossa região e levou desenvolvimento para milhares de famílias. Por isso, o 5 de setembro, ele é muito mais do que apenas uma data, é um lembrete de que o Amazonas sempre foi e continua sendo essencial para o Brasil e também para o mundo. Nosso território é o coração da floresta, é riqueza natural, é economia verde, é industrial ao mesmo tempo. E hoje celebramos 175 anos de emancipação política, celebramos também a nossa capacidade de resistir, de inovar e de manter a Amazônia como um legado para o futuro, porque lembrar do 5 de setembro é honrar as nossas raízes, nossas lutas, nosso povo e, acima de tudo, o orgulho de ser amazonense. Karime Carlão. Parabéns, valeu, né? Muito legal, show de bola. Obrigada, Kennedson Paz. Valeu, Ken. 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e hoje também é comemorado o Dia da Amazônia, data instituída desde 2007 para lembrar a importância do maior bioma em biodiversidade do planeta, que engloba 9 países da América do Sul. São mais de 40 mil espécies de plantas e cerca de 400 povos indígenas vivendo na região. Carlão, e como parte das comemorações, movimentos sociais e coletivos da sociedade civil promoveram
pelo menos 8 estados brasileiros, mais de 20 atividades para destacar a conscientização sobre a emergência climática. E o tema desse ano é celebrar a Amazônia e os biomas é soberania. Olha só, as atividades abordaram as ameaças e a crise climática como fatores relevantes para a soberania nacional e o dia a dia das pessoas em todo o planeta. Segundo os organizadores, soberania também significa proteger os povos, a terra e a vida. E aqui em Manaus, a atividade aconteceu com o Grito dos Excluídos e Excluídas 2025 no bairro São José Operário. As atividades também tiveram como foco a mobilização para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que acontece em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro. Mix. Olha só, seguindo a tradição, acontece nesse domingo, dia 7 de setembro, o tradicional desfile cívico em Manaus, hein, Camille? Exatamente. Cerca de 2.500 militares do Exército Brasileiro vão desfilar. Vanessa Lima tem mais detalhes. Boa noite, Vanessa. Então, o que o público pode esperar esse ano do desfile? O domingo 7 de setembro começa cedo e com clima de celebração em Manaus, Karime, Carlão e ouvintes. A partir das 4 da manhã, várias ruas no entorno do Sambódromo serão interditadas para o tradicional desfile cívico-militar. Um esquema especial montado pela Prefeitura via IMMU, com início às 8 da manhã e previsão de encerramento após as 11 da manhã. Esse ano, o público vai acompanhar cerca de 2.500 militares do Exército Brasileiro desfilando, além da Marinha, da Força Aérea, Forças Auxiliares e instituições civis que também vão participar. Os destaques ficam para os veículos blindados Guarani e Guaicurus, que são viaturas multitarefas adaptadas para os desafios da Amazônia. Depois da apresentação, os veículos ficarão expostos para o público conhecer bem de pertinho. No trânsito, a Avenida Constantino Nery será bloqueada nos 2 sentidos, além de vias como Lores Cordovil, Belmiro Vianas e Alameda do Samba. Os desvios serão feitos pelas avenidas Djalma Batista, São Jorge e Mário Ipiranga Monteiro. No transporte coletivo, as estações Arena e São Jorge serão fechadas temporariamente e várias linhas de ônibus terão rotas ajustadas. Para dúvidas ou emergências, o público pode ligar para o Disque Trânsito, que é o número 0800 092 1188. Vai ser um momento de tradição e orgulho, Karime, Carlão e ouvintes, reunindo diferentes gerações em torno dos valores do nosso país. Volto com você. Sem dúvida. Carlão, você lembra dos desfiles? Sim. Muito legal, né? Eu ia de bicicleta, era legal. Bicicleta enfeitada. 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, vai ter protesto também no dia 7 de setembro. Professores e trabalhadores da educação no Amazonas voltam às aulas para cobrar reajuste salarial atrasado e valorização profissional. Então, o sindicato que reúne os profissionais vai realizar uma mobilização lá no centro da cidade, Carlão. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Então, o domingo de feriado em Manaus vai ser também dia de ato público, é isso? Exatamente isso. No feriado de 7 de setembro, enquanto o Brasil comemora a independência, os trabalhadores da educação do Amazonas aproveitam a data para levantar outra bandeira: a luta por direitos que estão ficando no esquecimento do governo do estado. O Sinteã, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, retoma a campanha salarial de 2025 em um grande ato público marcado para as 8 horas da manhã de domingo na Praça da Polícia, no centro de Manaus. A mobilização vai contar com a presença de outros sindicatos e movimentos sociais. A categoria denuncia que está sem reajuste desde o mês de março deste ano. Segundo a presidente do Sinteã, Ana Cristina Rodrigues, isso é um desrespeito com quem garante a educação todos os dias. Trabalhadores e trabalhadoras em educação do estado do Amazonas. Nossa database ainda não foi cumprida. E nós estamos aqui convocando você, trabalhador e trabalhadora, para que domingo, às 8 horas da manhã, na Praça da Polícia, venha reabrir esta campanha. Não podemos deixar esquecido um direito que é nosso pela lei. É preciso que nós estejamos lá presentes, marcando de fato a reabertura desta campanha. É preciso que estejamos saindo das redes sociais, porque pressão se faz nas ruas, pressão se faz olhando para o outro trabalhador e mandando um recado para o nosso patrão. Não adianta
teclar, é preciso estar. De acordo com o Sintean, em 2023 o aumento salarial da categoria sequer aconteceu e em 2022 foi feito de forma parcial. Hoje, a defasagem já passa de 12%. Isso significa menos dinheiro no bolso, perda do poder de compras e principalmente falta de valorização dos profissionais que mantêm de pé a educação pública do nosso estado. Além do reajuste, os servidores da educação no Amazonas também cobram o enquadramento por tempo de serviço, que não é atualizado desde 2019. Na prática, isso significa que muita gente que deveria estar em um nível salarial mais justo continua recebendo abaixo do que tem direito. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odinei Araújo. 18 horas. Querido ouvinte, você está ligado em 100,7 ouvindo aí o programa 18 horas. Atenção, porque agora você pode faturar aí 2 pares de pulseiras para o Som Manaus, Karime. E é agora, hein? As 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva cada uma um par de pulseiras para conferir aí as atrações do Som Manaus Passo a Passo Especial 2025. Gente, é só parar e levar as suas pulseiras exclusivas. Claro que você é exclusivo ouvinte da Mix, não é, Carlão? Sim, aqui é na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, e fique ligado no 18 horas que ainda nós temos mais pulseiras para dar aí de presente exclusivamente para você, querido ouvinte. E por falar em Passo a Passo, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles, ele que está lá no Passo a Passo. André, boa noite, como é que está a movimentação por aí? Alô, André. Olha a movimentação por aqui, Karime e Carlão. Bacana. É de expectativa boa por aqui. Muito boa noite, Karime e Carlão. Consegue me ouvir aí? Sim, tá tudo ok? Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá, então a expectativa hoje é de casa cheia, com mais de 180 mil pessoas que devem se reunir na primeira noite. A gente volta a falar com você daqui a pouco, André Meirelles, ao vivo lá do Passo a Passo, 6 horas e 18 minutos, Carlão. Deu pra perceber que tá legal lá, 6 e 18, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Participe conosco do programa 18 horas em 994887592. Está valendo a sua participação, hein? Participe conosco e nos visite em nossas redes sociais, @18horasnews. Mix. Política. Vamos de política com Kennedson Paes, que segue aqui com a gente ao vivo no 18 horas. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, você assistiu ao vídeo do presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, tentando criticar o evento Som Manaus Passo a Passo, né? Acabou viralizando. Eu assisti ao vídeo também no Instagram, ele divulgou nas redes sociais, e acabou viralizando porque ele estava segurando o celular de cabeça para baixo. Que mancada. Já vi isso. Pois é, Karine, né? pois é. Foi uma mancada muito, né? muito complicada, né? Porque, de fato, com certeza o tiro saiu pela culatra, porque a ideia, com certeza, do presidente do PL, do Amazonas, o Alfredo Nascimento, acabou virando muito, foi piada nas redes sociais depois que ele gravou esse vídeo, só que ele estava simulando ali que tinha recebido uma mensagem e pela imagem que foi divulgada pelo próprio presidente do PL, dava para ver que o celular estava de cabeça para baixo. E esse detalhe, é claro que não passou despercebido e rapidamente as pessoas começaram a comentar e aí o vídeo viralizou e saiu em várias páginas nas redes sociais. Eu separei um trechinho em que dá pra gente visualizar tanto essa parte do celular, como também a gente ouvir um pouco da fala de Alfredo Nascimento. Vamos ouvi-lo. Estou recebendo uma pergunta do Wagner lá da Cidade Nova, que é a seguinte: Alfredo, o que você acha desse show que a prefeitura está fazendo aí, trazendo artistas de fora? Wagner, eu acho muito ruim. Sabe por quê? Porque são recursos que estão sendo investidos, poderiam ser investidos em outras coisas. Não está certo. Eu não concordo com isso. Tá certo, não concorda com isso. Então o objetivo era esse, era questionar mesmo essa programação do Som Manaus Passo a Passo 2025. Chegou a relatar sobre também os artistas locais, artistas nacionais, gastando muito dinheiro, tinha que proporcionar mais qualidade também para os artistas locais, mas o fato é que, de fato, ele até poderia ter uma pauta que é anti, né, gestão atual, a Prefeitura de Manaus, só que, de fato, o que aconteceu foi que, devido a essa gafe, ele acabou
viralizando de uma forma equivocada, e isso mostra exatamente um cenário que até acende um alerta, porque dentro do próprio PL, se essa ideia era marcar posição política, a execução fragilizou o discurso e também abriu espaço para ironias dos próprios opositores. O detalhe aparentemente pequeno, que pode se transformar em até combustível para poder minar a credibilidade de quem tenta liderar esse debate, até mesmo porque a gente está falando das redes sociais, e também levanta outro debate, a forma como os políticos estão se comunicando através das redes sociais. Lembrando que não é mais igual antigamente. Agora nas redes sociais tudo viraliza, tudo muda o discurso batido, e nada passa batido, Carlos. Não é fácil realmente. Em Ken Paz, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que pretende repetir em 2026 a estratégia que garantiu sua vitória nas eleições municipais em 2024. Isso significa que ele quer manter o Amazonas fora de mãos erradas? Qual é essa situação? Exatamente, Carlão. Sempre que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele está discursando atualmente durante os eventos, as agendas da Prefeitura Municipal de Manaus, existem frases que são bem marcantes, como, por exemplo, nós não estamos em ano político, frase que tem sido repetida ao longo dessa última semana várias vezes pelo próprio prefeito municipal de Manaus. E ele também relata a respeito sobre essa aliança que já foi executada de uma forma positiva na eleição passada, no qual ele saiu vitorioso, e ele está falando praticamente nas entrelinhas em relação à aliança que ele tem com os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, que o ajudaram na eleição passada, e agora a gente está sabendo que vai vir aquela famosa volta do anzol, né, Carlão? Sim. Onde, te ajudei, agora chegou a sua vez de nos ajudar. Eu separei também um trecho sobre essa fala do prefeito Davi Almeida, do que ele diz sobre essa aliança. Vamos ouvi-lo. A parceria que deu certo no ano passado, aprovado pela maioria da população da cidade de Manaus, foi a parceria Avante, MDB, PSD, AGI e DC. Lutamos contra todas as forças antagônicas dentro da nossa cidade e foi uma jornada vitoriosa, confirmada de forma exponencial pelo povo da cidade de Manaus. Nós estamos aqui nessa proposta de união para confirmar a vitória do ano passado, será confirmada com a aliança do ano que vem, e o Avante, o PSD e todos esses partidos que eu te falei estarão juntos pelo bem agora do estado do Amazonas. Ou seja, mais uma vez o prefeito de Manaus mostrando de que lado está, e também já falando também bastante sobre a filha dele, a Fernanda Ariel, que também estava nesse mesmo evento no qual ele estava anunciando sobre essa aliança. Lembrando que a aliança para o prefeito significa que Fernanda Ariel esteja dentro do projeto e não fora. Kenison, vamos seguir falando da nossa tão sonhada BR-319, porque a ministra Marina Silva afirmou em entrevista ao Estadão que a obra da BR só pode avançar com várias condições que complicam ainda mais a nossa situação. Kenison, quais são essas condições? O negócio está mais difícil ainda, Kenison? A ministra Marina Silva, ela voltou a complicar a situação da nossa BR-319. Uma entrevista ao Estadão, a ministra disse que essa obra ela só pode avançar com um novo pacote de burocracias, entre elas a demarcação de terras indígenas, a criação de unidade de conservação, a desintrusão de áreas invadidas e ainda um TAC, um termo de ajustamento de conduta com aval da justiça, para poder amarrar qualquer governo futuro às regras estabelecidas por esse TAC. E na prática isso representa um engessamento ainda maior em relação à obra que já se arrasta há décadas sobre a pavimentação do trecho do meio da BR-319, que segue enterrada por essas burocracias e restrições. Só que existe um contraponto. Enquanto a ministra Marina Silva, ela alerta que sem essa governança o Brasil ele pode enfrentar impactos climáticos em outras regiões, no Amazonas, muitos amazonenses e políticos enxergam essas exigências como mecanismos para poder adiar indefinidamente essa conexão do Amazonas com o restante do nosso país. E ao mesmo tempo que a ministra fala tanto sobre os direitos, os danos climáticos da Amazônia, a proteção da nossa floresta, ao mesmo tempo o próprio governo federal ele abre caminho livre para outros projetos, incluindo a hidrovia do Rio Madeira, por exemplo, que foi incluída no programa de desestatização e atrai olhares para iniciativas privadas. E enquanto também
a gente fala sobre restrições em relação à BR-319, que é difícil de sair do papéis, existe uma outra vantagem também. Para quem é de fora, países de fora, como países sul-africanos e também chineses agora, estão podendo explorar a nossa Amazônia, as nossas minas da Amazônia, explorando urânio, níquel, nióbio e outros minerais estratégicos. No fundo, gente, na minha opinião, esse ponto mais crítico em relação a essa situação é que essa pressão internacional nem sempre é sobre preservar a nossa floresta, mas sim controlar as nossas terras e também as nossas riquezas. É exatamente isso. E enquanto a BR-319 vira esse símbolo, esse sinônimo de promessa e burocracia, o capital estrangeiro, quem vem de fora, vai continuar levando as nossas riquezas, tudo que a gente tem de bom daqui da nossa Amazônia, eles estão levando tudo que é de mais valioso, eles continuam aproveitando. Só pode quem está nos países estrangeiros. O amazonense, o brasileiro, não pode. Continua dormindo pobre embaixo de riqueza, não é? O governo federal anunciou que o desfile do Dia da Independência neste domingo será um marco de retomada do patriotismo. Como será a programação na esplanada dos ministérios? Será se vai ter aí alguma novidade na participação de Forças Armadas, diferente dos anos anteriores, que não foi lá essas Coca-Cola, né? Exatamente, Carlão. Olha só, esse desfile de 7 de setembro, ele tem como tem como tema esse ano, um tema muito claro do que o Lula vinha falando aos últimos tempos, agora principalmente depois do tarifaço, e agora o tema é Brasil Soberano. Essa celebração na esplanada dos ministérios em Brasília começa a partir das 9 horas da manhã e vai contar com 3 eixos principais: Brasil dos brasileiros, a COP30 e o novo PAC e o Brasil do futuro. A programação traz os desfiles das tropas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e o desfile motorizado, a tradicional pirâmide humana dos fuzileiros navais, o desfile também de vários outros órgãos dentro das Forças Armadas e também o encerramento com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. E ao longo da semana, prédios como o Congresso Nacional, o prédio do Supremo Tribunal Federal, o Museu da República vão receber projeções especiais em relação a homenagens à independência. Além do desfile, estão previstas também manifestações de diferentes grupos políticos. De um lado, a gente tem movimentos ali sociais e centrais sindicais convocando atos com pautas como a soberania nacional e reforma tributária. Do outro lado, a gente tem os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que organizam manifestações em todo o país, e também vai ter manifestação na Avenida Paulista, lá em São Paulo, com a presença de lideranças políticas e também religiosas. Ou seja, vai ter programação bem variada. Agitado, bem agitado. E já é tradicional, né? Essa mobilização da extrema-direita, e agora a extrema-esquerda também está fazendo a sua mobilização. Né? Bom, segunda-feira a gente conta, né, Carlão? Meia dúzia ali, 1 milhão ali. Legal. Muito obrigada, Kennedson Paz. 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Leão, vamos daí. Tem mais ingressos aí? Tem mais pulseiras aí, cara? Vamos lá, galera. Então chegou a sua vez. Você é nosso convidado. As 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, cada uma leva um par de pulseiras. Você é nosso convidado para conferir os shows, as atrações do Som Manaus Passo a Passo 2025. Então, tá valendo agora, hein, Carlão? Tá valendo. Aqui na Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, você pode garantir aí o seu lugar bacana lá no Passo a Passo. É só ficar ligado. E vai ter mais, hein? A gente vai continuar até no final do programa hoje, né? Exatamente. Vamos ao vivo, vamos lá. André Meirelles, como é que tá a movimentação aí no Passo a Passo? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime e Carlão. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha, a expectativa hoje é de casa cheia. Mais de 180 mil pessoas devem se reunir aqui na primeira noite do Som Manaus. Para garantir, então, a segurança e a organização, a operação conta com mais de 1.000 agentes, sendo 500 guardas municipais com apoio de 200 câmeras de reconhecimento facial, quase 300 agentes de trânsito e mais de 300 ônibus que vão estar à disposição do público. Na programação também vamos ter aí durante esses dias mais de 3.000 artistas locais. O festival aí envolve diversas secretarias. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o André Meirelles. Agora 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Banco Central anuncia novos limites para o Pix de instituições não autorizadas, depois de uma série de ataques ao sistema. É o nosso assunto em instantes. 18 horas.
Olha só, uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas no grave acidente entre 2 veículos na BR-174 no município de Presidente Figueiredo, no interior do estado, Karine. Carlão, Jonathan Matheus Ramos de Almeida Silva morreu no acidente. Ele estava sozinho no carro. Outras 3 pessoas que estavam no outro veículo ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital do município. Olha, esse trecho da BR-174, onde aconteceu o acidente, é conhecido pelo alto índice de colisões e segue sendo alvo de reivindicações por melhorias na infraestrutura viária. As circunstâncias do acidente vão ser investigadas pelas autoridades. E justamente para fiscalizar o movimento das rodovias nesse feriado, começou hoje a fiscalização da Polícia Rodoviária nas estradas do estado com a Operação Independência 2025. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito dessa operação. Então, André, a ação segue até a próxima segunda-feira, é isso? Alô, André Meirelles. André tá lá no... vamos seguir. Segue, Karine, Carlão, boa noite pra vocês mais uma vez. E aí, boa? E a fiscalização, a operação da Polícia Rodoviária Federal, que segue até segunda-feira, não é isso? Alô, André. É isso mesmo, Karine. É uma fiscalização da operação da Polícia Rodoviária Federal que vai seguir até agora a próxima segunda-feira. Aqui acontece porque hoje é um feriado estadual, mas também tem aí a véspera de feriado do 7 de setembro, que é domingo, e aí continua toda essa fiscalização para garantir mais segurança e evitar aí as estatísticas de grandes números de acidentes que acontecem normalmente quando tem feriados. E aí essa fiscalização envolve pessoas que provavelmente, dirigam embriagadas, sem CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e outras também, e outras situações que envolvem essa fiscalização, que quem comenta agora pra gente é o tenente da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Paes. Por conta do feriado, há um aumento no fluxo das rodovias, e esse reforço na fiscalização tem por objetivo proteger vidas, atuando nos principais trechos de acidentalidade e combatendo as principais infrações de trânsito, como o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas. Também alertamos os condutores que forem utilizar a rodovia a importância de planejar sua viagem com antecedência, verificar os equipamentos obrigatórios do seu veículo, respeitar as sinalizações e normas de trânsito e, é claro, se beber, não dirija. Lembre-se, no trânsito, responsabilidade sempre em primeiro lugar, para que todos possam voltar para casa seguros. Se precisar da PRF, você pode ligar para o 191. 18 horas. Então tá aí, a gente conferiu a fala do tenente da Polícia Rodoviária Federal, que é o tenente Marcos Paes. Inclusive até deu aí essa orientação, né, Karine, Carlão, quem precisar também da ajuda da Polícia Rodoviária Federal, pode ligar, pode acionar também os agentes na estrada para que possa evitar aí qualquer tipo de ocorrência e ser também um feriado tranquilo, porque que você vê também algum irresponsável, digamos assim, dirigindo, pode ligar e denunciar, porque é a segurança de todos ali, nem todo mundo dirige com imprudência. Tem aquelas pessoas que dirigem, direitinho ali pela estrada, mas tem aqueles outros que acabam dirigindo embriagado e colocando a vida de outras pessoas em risco. Daqui a pouco a gente tem mais informações, mais som Manaus, Karine e Carlão, volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Agora 6 horas e 34 minutos em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos de tempo e temperatura, é a previsão do tempo, e hoje é sexta, é previsão para o final de semana, hein? E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, sexta-feira quente e animada na capital amazonense. Apesar do sol ter dividido o espaço com algumas nuvens, a temperatura chegou aos 32 graus. E para a noite, a previsão é de tempo parcialmente limpo, com temperaturas em torno dos 26 graus e chance de chuva de 30%. Então pode ser sim que uma chuvinha passageira venha para refrescar um pouco a nossa noite. E agora a previsão do tempo para o fim de semana, 6 e 7 de setembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com o céu aberto. Poucas nuvens, prometendo um dia quente logo cedo. Mais à tarde, algumas nuvens ganham espaço no céu e trazem probabilidade de 30% de uma chuvinha leve. E ao cair da noite, essa chance aumenta para 45% e a temperatura cai para os 25 graus. Resumo do termômetro. A temperatura
temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 66 a 100%. E agora o domingo. O domingo começa daquele jeitinho bem amazônico. Sol entre nuvens e alta umidade. À tarde, a máxima chega aos 31 graus. Mas no final da tarde entram em cena algumas chuvinhas leves para refrescar o nosso clima. E à noite, o céu abre ficando parcialmente limpo, a temperatura gira em torno dos 25 graus e não temos previsão de chuva para a noite desse domingo. Resumo do termômetro. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. Legal. 18 horas. Para 6h36, você no melhor mix do Brasil. Olha só, hein? O baixo estoque de sangue do Hemoan preocupa nesse feriadão da pátria. De acordo com o Hospital do Sangue, a queda no abastecimento pode comprometer as transfusões em toda a rede pública e particular de saúde, Karine. Carlão, estamos falando aí de procedimentos como cirurgias e até atendimento às vítimas de acidente. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odiné Araújo. Então, Odiné, o Hemoan, mais uma vez, está de pires nas mãos e agora dependendo da população, não é isso? Pois é. E para ajudar não custa nada. É só procurar a sede do Hemoan na Avenida Constantino Neri, que abriu neste feriado e abre amanhã também para receber as doações de sangue das 7 da manhã até 5 da tarde. Só é preciso estar bem de saúde e ter muita disposição para ajudar a quem precisa, como ressalta Nívia França, gerente de captação de doadores do Hemoan. Desde o início do mês, nós temos uma baixa no número de comparecimentos de doadores aqui no Hemoan, e isso reflete diretamente do nosso estoque, que atende tanto a rede pública quanto privada de todo o estado. Então nós convocamos os doadores e aqueles que nunca doaram a virem até o Hemoan nos dias 5, quando estaremos funcionando de 7 da manhã até as 18 horas, e no sábado, dia 6, de 7 da manhã até às 17 horas. A queda no estoque de sangue do Hemoan começou desde o dia 1º de setembro. Para termos uma ideia, de 1º a 3 de setembro foram coletadas apenas 433 bolsas de sangue, uma média de 140 por dia. Esse número, segundo a gerente de captação de doadores do Hemoan, Nívia França, está muito abaixo da meta diária do Hemoan, que é de 250 bolsas, que são necessárias para manter os estoques em níveis seguros. Então você que tem mais de 50 quilos, está bem de saúde, tem entre 16 anos e 69 anos, lembrando que os menores de idade devem vir acompanhados de um responsável legal. Venha bem alimentado, descansado e não esquecer de trazer um documento oficial com foto. Venha, se candidate e nos ajude a deixar disponível sangue para todos aqueles que precisam. Pessoas precisam da sua ajuda, então venha e faça a sua doação. O baixo abastecimento pode comprometer transfusões em toda a rede pública e privada de saúde, afetando cirurgias, tratamentos de pacientes com câncer e doenças crônicas, além de vítimas de acidentes. Então, reforçando o pedido do Hospital do Sangue, todos que estão em Manaus e em boas condições de saúde devem comparecer ao Hemoan ainda esta semana para doar. Volto com vocês. Valeu, Odiné Araújo. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Karine, um dado que choca e mostra a realidade da nossa sociedade. Quase 1/3 das mulheres no Amazonas já sofreu algum tipo de violência. Segundo o levantamento do Observatório da Violência contra a Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas. Então, Carlão, 31,6% da população feminina aqui do estado já foi vítima de violência. A repórter Vanessa Lima acompanhou mais dados a respeito desse levantamento e traz mais detalhes pra gente agora. Então, Vanessa, o que está sendo feito para que essa violência não continue se repetindo contra tantas mulheres? Então, Karime, Carlão e ouvintes, com esse dado alarmante de que aqui no Amazonas quase 1/3 das mulheres, exatamente 31,6%, já sofreu algum tipo de violência, a ideia é que o poder público possa elaborar políticas públicas mais direcionadas e efetivas, que realmente atendam às necessidades das mulheres e ajudem a prevenir novos casos. Essa informação veio de um levantamento recente do Observatório da Violência contra a Mulher, que é um banco de dados permanente com informações detalhadas
atualizadas sobre a situação das mulheres aqui no Amazonas ligado à Assembleia Legislativa do Estado. Essa iniciativa, que já nasceu respaldada por lei, permite levantar números inéditos, como o perfil das vítimas e o contexto em que a violência acontece. A pesquisa ouviu mais de 63 mil pessoas em Manaus e no interior e revelou que, na maioria dos casos, o agressor está dentro de casa. Entre as mulheres que relataram violência, 55,1% são casadas ou vivem com um companheiro. E mesmo entre as separadas ou divorciadas, 26,5% disseram já ter passado por situações de violência. A deputada estadual, que é presidente da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Amazonas, Alessandra Campelo, destacou que antes desse estudo não havia um retrato tão claro de como a mulher amazonense se sentia e vivia essa realidade. Mais de 60 mil pessoas entrevistadas, onde a gente observou exatamente a sensação das mulheres em relação à violência, como que cada uma delas sente a violência, porque a gente tem muitos dados estatísticos, X ocorrências, X casos, X processos, mas a gente não tinha até então esse dado de como a mulher se sente em relação à violência. Isso vai fazer com que a gente possa elaborar políticas públicas que realmente impactem essa mulher. O observatório pode ser acessado pelo site observatório.alean.gov.br e é uma ferramenta permanente para monitorar e orientar ações de combate à violência contra a mulher. A ideia é de que qualquer órgão possa usar essas informações para desenvolver projetos e medidas de proteção. Esse é um passo importante para transformar estatísticas em medidas concretas e, assim, quebrar ciclos de violência. Sim. Volto com vocês. Muito importante lembrar também, qualquer denúncia a respeito de violência contra a mulher, o DISC é 180, é o Central de Atendimento à Mulher, 180-180. 6h42. 18 horas. Peraí, vamos dar um giro lá no Passo a Passo com o André Meirelles agora. Vamos lá, André Meirelles, conta pra gente como é que está o clima, a movimentação aí no festival. Fala, André. Vamos lá, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes. Olha, a expectativa é de casa cheia. A expectativa para hoje é mais de 180 mil pessoas que devem se reunir na primeira noite aqui do Som Manaus Passo a Passo 2025. E, claro, todo o esquema de segurança está sendo feito aqui no local. A gente acompanha aqui em tempo real, ao vivo, que por aqui bastante pessoas já se reúnem, porque aí as atrações já começaram. Mas daqui a pouquinho tem as atrações nacionais que acontecem também no Palco Alfândega. Às 7h15 da noite tem Padre Alessandro Campos, 10h25 Eli Soares e meia-noite Fernandinho. Agora no palco principal, que é o Palco Malcher, a partir das 8 da noite tem Simone Mendes, 9h40 tem Bruno Marrone e 11h30 da noite tem Joelma. Então você aí que não tem a pulseira, não tem problema. A pulseira é só pro Palco Malcher. Os outros palcos, como o Alfândega, né, que vai ter ali o ritmo gospel e também o infantil, ou qualquer outro palco, qualquer outra atração, você pode entrar totalmente gratuito. Então corre pra cá, Karime, Carlão. André Meirelles, e para quem quer realmente conferir ao show principal, né, Carlão? Temos Palco Malcher. Se você tiver a fim de dar um chego lá na boa, a gente pode aliviar isso aí pra você, né? Isso exatamente, para os showzaços de hoje à noite, você é nosso convidado. Joelma, hein? Pô, Joelma, maravilhosa. As duas primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, cada uma leva um par de convites para os shows. Mas não é de hoje não, é para amanhã, para você curtir as atrações do Som Manaus Passo a Passo Especial 2025. Vamos lá, as duas primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix leva cada uma delas um par de convites, um par de pulseiras para o Som Manaus. É na Rua Fortaleza, hein? Anote aí, Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, 6h44. 18 horas. Olha lá, o Banco Central anunciou hoje novas medidas de reforço na segurança do sistema financeiro nacional. Criou o limite de R$15 mil para o Pix e TED. Então, Carlão, essa decisão foi tomada depois dos recentes ataques contra bancos e instituições de pagamento. O repórter André Meirelles explica pra gente mais detalhes a respeito dessa nova medida anunciada hoje. Como você disse, então as regras valem para algumas instituições financeiras, não é isso?
Muito boa noite. Olha, depois dos recentes ataques cibernéticos a instituições financeiras e de pagamentos, o Banco Central anunciou nesta sexta-feira novas medidas para reforçar a segurança do sistema financeiro nacional. Entre elas, a limitação em R$15 mil para operações de TED e PIX, que são feitas por instituições de pagamentos não autorizadas e por aqueles que se conectam à rede do sistema financeiro via prestadores de serviços de tecnologia da informação, os chamados PSTI, como explica o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Especialmente a gente vê algum tipo de repetição de algum padrão, e essa repetição em algum padrão eu acho que exige por parte do Banco Central que a gente tome dois tipos de medidas, algumas medidas mais excepcionais, para que a gente possa, neste ambiente, demandar e exigir algumas questões para instituições que foram ali, que têm sido alvo de alguns desses ataques, para que a gente possa fazer uma antecipação de algumas coisas que já estavam dentro do nosso projetado aqui. O presidente do Banco Central diz que o objetivo é impedir qualquer tipo de ação do crime organizado no setor. Galípolo ressaltou que apenas 1% das operações de pessoas jurídicas ultrapassam esse limite e que nas pessoas físicas 99% das transações ficam abaixo de R$3,7 mil. E ainda que esses eventos recentes tenham sido eventos que objetivaram atacar recursos das instituições especificamente, como vocês puderam observar, sem qualquer tipo de prejuízo a cidadão ou cliente, uma coisa restrita às instituições, mas o sistema financeiro é um ambiente que não reserva margem para qualquer tipo de tolerância no quesito segurança. O presidente do Banco Central garantiu que as fintechs e os bancos tradicionais são, na verdade, vítimas do crime organizado. Ele defendeu o papel das empresas de tecnologia e das instituições instaladas na Faria Lima, destacando a contribuição delas para a inclusão financeira e o avanço tecnológico do Brasil. Você falar de algum jeito, algum termo e ficar ali uma chamada, alguma associação ali, Faria Lima, crime organizado, fintech, crime organizado, eu quero deixar bem claro aqui que em qualquer uma dessas duas expressões, Faria Lima ou fintech são as vítimas do crime organizado. Olha, e além da limitação, o Banco Central antecipou o prazo final para que as instituições de pagamento solicitem autorização de funcionamento. O limite, que era até dezembro de 2029, passa agora para maio de 2026. A ideia é estabelecer travas operacionais até que as empresas comprovem segurança e governança nos processos, que se adequar às novas regras, vai poder ser dispensado do limite por até 90 dias. Segundo o Banco Central, a medida já está em vigor e tem caráter excepcional para evitar que o crime organizado se adapte e consiga se infiltrar no sistema financeiro brasileiro. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, 6h48, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,56%, cotado em R$5,41. O euro se manteve estável aos R$6,34. O Bitcoin fechou em queda de 0,71% aos R$603.938. E o Bovespa fechou em alta de 1,12% aos 142.575 pontos. E o quilo da castanha aqui em Manaus subiu de 60 para R$180. Isso porque a safra de 2024-2025 registrou uma queda significativa. Vamos falar com a repórter Vanessa Lima, ela que tem mais detalhes pra gente. Então, Vanessa, o que essa alta significa, né? Vamos ter que pagar mais caro pela castanha, não é isso? Então, Karime, Carlão e ouvintes, a situação da castanha do Pará tá complicada. A safra 2024-2025 praticamente quebrou e o impacto disso tá sendo sentido por toda a cadeia produtiva aqui de Manaus. A gente tá falando de um alimento que faz parte da cultura local, da rotina mesmo. Só que com o preço disparando, esse costume começa a virar luxo. Pra gente ter uma ideia, lá em Oriximiná, no Pará, os cooperados da Copa Flora coletaram apenas 2,5 toneladas de castanha desde o começo do ano até abril. Em outros tempos, esse volume seria colhido em 2 ou 3 dias. O quilo na indústria já chegou aos R$110. Isso significa que o consumidor final vai sentir no bolso, seja comprando no mercado ou consumindo produtos industrializados que levam castanha na composição. E tem mais. Como
as indústrias acabam substituindo a castanha por outros ingredientes, quando o preço sobe, ela começa a literalmente desaparecer das prateleiras. E o que causou tudo isso? Bom, o El Niño de 2022 e 2023, que trouxe uma seca severa para a região. Como o ciclo da castanheira leva de 12 a 15 meses, os efeitos só apareceram agora. A feirante Marlúcia Monteiro conta sobre essa última seca e compara os preços da castanha antes e depois dessa seca. Olha, teve um fenômeno da seca, né, que teve 2 anos seguidos, foi uma seca muito grande, aí a castanha não produziram quase nada, foi uma produção muito reduzida, que aí por isso que elevou tanto o preço da castanha. Ficou bastante alta a castanha esse ano, mas a previsão para o outro ano vai melhorar bastante a produção da castanha. Agora, ano passado, o último, nós chegamos a vender até o último, antes de chegar a outra safra, de R$80 o quilo a gente vendeu. E agora deu essa elevada aí que está 150 o quilo. E tem um detalhe curioso sobre a castanheira. Como o ciclo dela é longo, dá para prever como vai ser a próxima safra. E os relatos dos castanheiros indicam que 2025/2026 pode ser uma super safra, como comenta a Marlúcia Monteiro. Certeza, o pessoal estão falando lá, os fornecedores da gente estão perguntando dele, né? Ele disse que as castanheiras estão bem carregadas, melhor do que os outros anos, e a gente tem uma esperança que elas venham castanhas boas e grandes, porque essas 2 secas elas não cresceram tanto, elas deram uma castanha média, que elas são bem maiores do que isso. A castanha média, quando está assim na safra boa, bastante chuva, que elas precisam de chuva para poder elas crescer e dar uma castanha bonita. Só que isso também preocupa, porque essa diferença entre uma safra muito ruim e outra muito farta já causou instabilidade no mercado antes. Quando a safra é muito boa, o preço da castanha tende a despencar. A castanha do Pará não é só um produto comercial, ela é parte da alimentação de comunidades quilombolas indígenas que agora, além da perda da renda, estão sem um alimento essencial. E com essa escassez, os produtores estão apostando no óleo de copaíba para complementar a renda, que também é da floresta, mas não tem o mesmo valor de mercado. A crise na produção da castanha do Pará mostra um problema que ultrapassa a floresta. É uma questão econômica, social e cultural, que exige políticas públicas e respeito às comunidades e ao ritmo da floresta. Afinal, proteger a castanha é proteger um modo de vida. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Legal, Vanessa Lima, 6h52. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu no mês de agosto, com registro de mais saques do que depósitos. Exatamente, as saídas superaram as entradas em 7,6 bilhões de reais, isso de acordo com o relatório divulgado hoje do Banco Central. No mês passado foram aplicados 346,8 bilhões contra saques da ordem de 354,4 bilhões de reais. 6h53. 18 horas. Tem ingressos por aí ainda, tem pulseira por aí, pulseira exclusiva para você, ouvinte do 18 horas da Rádio Mix. De novo, 2 pares, legal, aquele esquema, galera. As 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, cada uma leva um par de pulseiras para você conferir as atrações especiais do Som Manaus Passo a Passo 2025, edição especial de 10 anos. Tá valendo, tudo, né, bom, Carlão? É imperdível, aqui na Rua Fortaleza, 585, no Adrianópolis. É só anotar e passar por aqui, ok? Valendo aí 2 pares de pulseira para você curtir essa super festa que está acontecendo lá no centro de Manaus. 6h54, Karime. 18 horas. E hoje é sexta-feira, Karime, é dia de agenda cultural aqui no programa 18 horas. Exatamente. E é claro, vamos conferir toda a programação do Passo a Passo agora com Vanessa Lima. Karime, Carlão e ouvintes, não se fala em outra coisa. O Som Manaus Passo a Passo 2025 dominou o centro histórico da cidade. De hoje até domingo, dia 7, todo mundo vai respirar cultura, música e arte com mais de 20 atrações nacionais e cerca de 2.000 artistas regionais espalhados por vários palcos. Então, vamos às programações? Olha só, nessa sexta, às 8 da noite, o palco Malcher recebe Simone Mendes, Bruno e Marrone e Joelma como atrações nacionais. Enquanto a festa rola solta, o palco Mangueirão recebe Banda Madalena, Alain
Laíde Negão e banda Chora Cachorro, fazendo todo mundo dançar os nossos ritmos regionais. Já no sábado, as atrações do Palco Malcher ficam com Ivete Sangalo, Pablo e Calcinha Preta. Já no Palco Alfândega, BK, Poesia Acústica e Xamã fazem todo mundo cantar. E tem ainda o Palco Mangueirão, hein, com The Stone Ramos, Banda Essence, Zona Tribal e muito mais pra não deixar ninguém parado. E o domingo também promete. Quem faz a festa é Xande Avião, Péricles, Ludmilla, Paralamas do Sucesso e Karime, Carlão e ouvintes. Além dos shows, vai ter teatro, dança, arte urbana, gastronomia e experiências imersivas. Tudo junto e misturado em vários palcos espalhados pelo centro, nesse grande festival a céu aberto. Olha, ninguém vai perder, hein? Vou encontrar vocês lá. Tamo lá. Com certeza, tamo lá, né, Carlão? Aproveitar, vamos dar um giro agora, né, Por Karine? falar nisso, André Meirelles está lá no Passo a Passo Som Manaus e tem as informações pra gente. Boa noite, André. Fala, André. Alô, André Meirelles. Problemas de conexão. Carlão, vamos seguir, vamos falar de esporte, Carlão. Alô, até o André se conectar novamente lá pra falar com a gente. 6h56, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Olha, Karine, o Brasil jogou nessa quinta-feira ontem, lá no Maracanã e ganhou, hein? Show de bola, jogaço 3-0. Nas eliminatórias sul-americanas. Exatamente, Carlão. Bom, né? Alívio, né? Com essa legal, vitória, o time do técnico meio italiano. lento, mas, Não, tá valendo, foi bacana. Né? O time aí do italiano, Ancelotti, que já estava classificado, termina a penúltima rodada na segunda posição. Tá bacana, com 28 pontos. Ou seja, já podemos ficar tranquilos rumo ao Mundial. E não é só o Brasil, Uruguai, Colômbia e Paraguai também garantiram aí a classificação. No total, 13 seleções já estão confirmadas para a Copa de 2026. Canadá, Estados Unidos, México, Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Uzbequistão, Argentina, Brasil e Equador. A Nova Caledônia fica na repescagem, Karine. Só agora vamos aguardar, né, Carlão? Sim, então escuta essa, fala em Mundial, em craque, Lionel Messi, aos 38 anos, ainda não confirmou se vai para a próxima Copa, se vai participar. Ele deu adeus à seleção da Argentina em casa, mas disse que, pela lógica, por sua idade, não deveria participar do torneio. Eu acho que é cedo ele afirmar isso. Que ele tem que ir, que ele ainda tá com bolão. Eu acredito que sim, viu? Ele ainda tá jogando um bolão. Beleza. Carlão, vamos lá. 6h57. 18 horas. Karine, tem mais ainda, né? Legal. O último e derradeiro par de pulseiras para você que quer conferir as atrações dessa edição especial de 10 anos do Som Manaus Passo a Passo 2025. Você é nosso convidado para participar, para conferir esse evento maravilhoso que vai acontecer até domingo aqui em Manaus. A primeira pessoa que passar e parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de pulseiras para conferir as atrações do Som Manaus desse fim de semana, não é isso, Carlão? É só chegar aqui na rádio, estamos esperando. Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. Será que o André tá lá? Alô, André Meirelles, Karine. Eu acho que ainda não conseguiu se conectar. Não, tá ruim lá, exato, é muita gente participando, é muita atração, muita gente, é muito celular. Então, se você está aqui em Manaus, participa, aproveita das atrações gratuitas. Passo demais. Passo a Passo 2025 acontece até domingo agora, com muitas atrações para crianças. Tem shows gospel, tem show para quem... Gastronomia à vontade, cada delícia. Aí eu quero ver. Nessa eu e Carlão vamos, né, Carlão? Vamos conferir a gastronomia. Então tem muitas atrações nacionais, atrações regionais também. Sim. Os artistas da nossa terra, a galera que a gente gosta. 3.000 artistas. Pronto, olha aí. Então pronto. Então temos aí um fim de semana recheado de atrações no Som Manaus Passo a Passo especial 2025. Para 6h59 em Manaus. 18 horas. Seguimos direto para o editorial.
18 horas. Editorial 18 horas. O dia 5 de setembro é o Dia da Amazônia. A data coincide com a criação da província do Amazonas por Dom Pedro II em 1850. O Dia da Amazônia foi criado em 2007 para lembrar a importância do maior bioma de biodiversidade do planeta, presente em 9 países da América do Sul. Mais da metade de sua área fica em território brasileiro. A floresta amazônica é essencial para o equilíbrio climático do planeta. Funciona como um reservatório natural de carbono e abriga milhões de cidadãos brasileiros em suas cidades. E centenas de comunidades tradicionais e povos indígenas nos seus rios e florestas. A data busca chamar a atenção para a necessidade de preservação diante das ameaças do desmatamento e das queimadas. E também para a destruição do ambiente onde vive tanta gente. Sem os cuidados, o povo que aqui vive estará com o seu futuro muito comprometido com relação à sua já difícil condição de vida. Então, quando se fala da preservação do meio ambiente na Amazônia, é preciso que os cidadãos tenham em vista o futuro e façam para si mesmo a pergunta: se nada for feito, o que restará para os nossos filhos e netos? As secas, a fumaça e a terra arrasada. É claro, não é isso que todos nós esperamos. 18 horas. 7-1, Karine. Gente, um beijo, bom fim de semana, até segunda. Você ouviu 18 horas.